Fala, meus amigos, muito boa noite. Vamos chegando aqui para uma super live hoje pelo Instituto Êxito de Empreendedorismo, no nosso quadro Empreendedores de Êxito. Então fica ligado aqui que o pessoal está entrando. Daqui a pouquinho eu vou chamar o meu parceiro Lio Fernandes para a gente falar sobre empreendedorismo na prática, beleza? Se você está assistindo esse vídeo aqui gravado no IGTV, você pode adiantar um pouquinho enquanto o pessoal está entrando, beleza? Essa é uma live que está sendo muito esperada, é uma live que está sendo muito requisitada e a gente vai aguardar um pouquinho o pessoal entrar. Vou chamar o nosso parceiro aqui, o Lio Fernandes, e daqui a pouquinho a gente começa. Então vai chegando, vai mandando o aviãozinho aqui para os seus amigos bons que merecem fazer parte dessa super live, onde a gente vai falar muito sobre estratégia, sobre empreendedorismo de verdade, beleza? Então vamos para cima, todo mundo junto, vamos chegando, vamos chegando. Eu vou chamar o meu parceiro Lio Fernandes aqui para ele entrar, que a gente tem muito assunto hoje para tratar. Vamos falar sobre o Instituto Êxito, vamos falar sobre a trajetória de sucesso minha como empreendedor, do Lio como empreendedor e como o Instituto Êxito pode ajudar e contribuir na sua vida, na realização dos seus sonhos, beleza? Então vamos para cima, vamos chegando, que eu vou ativar aqui o meu parceiro Lio para a gente começar pela frente. Vamos chegando, vamos chegando, vamos chegando. Vai convidando seus amigos. Alô, alô, esperando aqui o Lio conectar. Fala, meu parceiro. Tudo bom, meu irmão? Grande Manuel Alvino. Obrigado aí, meu caro, pela oportunidade. E, claro, ao nosso grande Instituto Êxito que proporcionou essa oportunidade única e linda aí de a gente dividir um pouco a nossa história, não é? Isso aí, pois é. Vamos agradecer aqui a pessoa do nosso presidente lá, professor Janguier Diniz, que idealizou tudo isso e que hoje já vem transformando a vida de muita gente, e todo o time de sócios, de associados, de colaboradores aí do Instituto. E é muito bom estar com você aqui, Lio. Vamos começando, o pessoal está entrando aqui, mas o importante é que essa live vai ficar gravada e que muita gente vai poder assistir depois. E, putz, já aproveitando aqui que a gente está junto, vamos falar um pouquinho aqui do Instituto Êxito para o pessoal que não conhece ainda, né? O Instituto Êxito, para quem não conhece, é o Instituto Latino-Americano de Empreendedorismo e Inovação, que foi idealizado pelo professor Janguier Diniz, referência nacional em direito, em empreendedorismo, na educação, e que reuniu muitos empreendedores de peso, visionários, e montou o Instituto para contribuir com o empreendedorismo do Brasil. E eu tenho muito orgulho de ser um sócio estatutário e, assim como o Lio, a gente poder contribuir com o empreendedorismo no país. O Instituto do Êxito foi fundado no dia 18 de fevereiro de 2019, é muito recente ainda, é muito novo e já está com a plataforma de cursos 100% gratuita para empreendedores, principalmente que estão aí na base da pirâmide, que precisam de uma aceleração educacional. Uma das missões do Instituto Êxito é gerar impacto social, né, Lio? E vem já contribuindo de uma forma muito forte. Como é que foi, Lio, essa sua experiência inicial com o Instituto agora, inicialmente? Olha só, Manuel, que legal. Eu estou aqui até com o meu diploma de sócio estatuário hoje. Tenho feito algumas lives, alguns bate-papos, convidando alguns amigos para assistir essa live aqui hoje. E realmente o Instituto, não só o Dr. Janguier, com esse pioneirismo e esse coração enorme que ele tem de fazer mais pelo nosso país, mas também cada um dos sócios, cada um dos participantes estão levando uma missão de transformar 1 milhão de vidas no empreendedorismo, ajudar essas pessoas e ajudar o país, que nós sabemos que é a nossa grande força empreendedora, é que vai transformar a nossa realidade. Não é ficar esperando um milagre ou qualquer outro tipo de transformação. É através do empreendedorismo. É através da ação de tocar as pessoas, de agregar valor. E eu tenho tido uma oportunidade muito grande. Eu conheci o Instituto por meio de um dos meus mentores, que me trouxe para o Instituto. Eu comecei a fazer parte, tive a oportunidade de conversar com o Dr. Janguier, participar do Summit. Logo, depois desse desafio que nós estamos passando de saúde no país, o Instituto vai voltar com um projeto On the Road, Êxito On the Road, que vai visitar várias capitais. Então, se você é de São Paulo, Rio de Janeiro, Manaus,
fica atento, porque logo, logo você vai ter novidade aí no seu estado para se conectar. Mais de 300 cursos, Albino, dá para acreditar? Em menos de 2 anos de atuação, mais de 300 cursos numa plataforma, cursos com grandes pessoas, com pessoas de experiência, e eu convido cada um de vocês para conhecer essa jornada. Se eu não me engano, Albino, o Instituto postou o site aqui, fixa ele aí, o Vou comentário fazer deles, isso para que o agora. pessoal acesse o site do Instituto, porque você tendo a oportunidade de aprender mais ou levar esse conhecimento para mais pessoas, você vai estar ajudando a transformar o seu país. Então, clica aqui no aviãozinho, ó, dispara para todo mundo que você puder essa informação, porque ela é de importância imediata, prioritária. Isso aí, o Instituto tem um propósito coletivo muito forte e é através da colaboração que a gente consegue a mobilização de mais pessoas e consegue um impacto aí exponencial na sociedade. É disso que o Brasil precisa, é através do empreendedorismo, é através das pessoas que a gente transforma mais vidas e faz com que a gente possa melhorar a qualidade de vida e, consequentemente, a saúde das pessoas. E é dessa forma que o êxito vem contribuindo. Eu estou muito feliz em estar aqui com você hoje, Lio, para que a gente possa contribuir aí também um pouco com todo esse movimento que vem acontecendo. E aproveita aí, fala um pouco para a gente aí sobre a sua trajetória também. Quais os ensinamentos, aí, os aprendizados que você teve aí na sua jornada como empreendedor. Sei que você já participou aí de vários empreendimentos, já foi diretor de marketing de vendas aí de uma revista importante. Fala pra gente como você, nessa sua trajetória de empreendedorismo, pode contribuir com esses jovens empreendedores que estão aqui com a gente hoje. Bacana, bacana. Obrigado pela pergunta, ô Manu. E também fiquei surpreendido, porque eu pensei que eu ia entrevistar você primeiro, mas vamos lá. A gente vai fazendo um ping-pong, um Vamos lá, bate-bola, é isso aí. e aí a gente vai trocando essa ideia. Cara, eu pareço muito jovem, mas eu acabei de completar ontem 35 anos, né? Então eu tenho 35 anos hoje, dos quais desde os 21 anos eu tenho tido a oportunidade de agregar valor por meio do empreendedorismo, né? Por ter tido uma iniciativa de o meu próprio negócio. Eu entendi que essa realidade de colaborador, de funcionário dentro de uma empresa, nada contra para quem escolheu esse caminho, mas não era para mim. Né? Essa jornada baseada em horário, baseada em salário, no que eu ganho, não era para mim. O que era para mim mesmo é essa emoção de buscar um novo empreendimento, de empreender, não só por oportunidade, mas por valor, para dar valor para as pessoas. Então eu comecei muito cedo na área de tecnologia. Então eu sempre... Alô, alô, Lio. Tá travando um pouquinho aqui para mim, não sei se está travando. Alô, alô. Tá... Tá voltando. Voltou, voltou. Oi. Sim, bem. Ótimo, ótimo. Então, a gente pode ter desafios. Só foi eu falar de tecnologia que a tecnologia marcou a presença aqui. Mas eu tenho tido a oportunidade, Manuel, nessa minha jornada, aprender muito. Só que eu passei 8 anos dando murro em ponta de faca. Ou seja, em outras palavras, eu passei 8 anos. Não tinha um orientador, uma pessoa que facilitasse o meu caminho, alguém com conhecimento e um conhecimento assertivo de dizer, faça isso, faça aquilo. Eu não tinha acesso a uma educação de empreendedorismo como essa. Eu fui buscar em vários lugares, mas eu passei 8 anos não vendo saída, todo dia trabalhando cedo da manhã, tarde da noite. Não via os resultados no final do mês e com uma empresa cheia de clientes, com dinheiro entrando, com colaboradores trabalhando. Então eu não sabia empreender, eu era um fazedor, era um cara que ia lá e fazia coisa, porém não era um empreendedor. Então, como o Instituto de Empreendedorismo o Êxito prega, existem muitas habilidades empreendedoras. E você pode aprender nesses cursos, né? Então eu tive a oportunidade de desenvolver isso ao longo do tempo, ainda mais agora com o Instituto, levando essa mensagem para mais pessoas. E apareceu a revista na minha jornada. Hoje eu estou num projeto lindo chamado Hack the Future, Show. que é um projeto que com um cara muito importante na área de inovação e empreendedorismo e levando isso para mais e mais pessoas, né? Então, esse é um pouco do meu porquê e da minha história, né? Resumidamente. E aí eu faço esse ping-pong de volta para você, Manuel.
Eu vi aqui um pouco da sua jornada, achei incrível, né? Você na área de saúde, que é uma área extremamente em transformação, é importante. Conta um pouquinho o seu começo, como é que foi os primeiros passos do seu empreendedorismo? Então, cara, eu sou dentista de formação, me formei pela Universidade de Pernambuco e me apaixonei pela odontologia desde quando eu entrei. Eu fiz vestibular para odontologia porque tinha pesquisado e entendido que a odontologia causava um impacto social muito grande. Eu sempre gostei de pessoas, sempre fui uma pessoa muito comunicativa. Ajudava meu pai no comércio dele quando era criança. Meu pai tinha um armazém de material de construção e quando chegava um cliente lá, isso me conta, eu não lembro disso, ali entre 7, 8, 9, 10 anos. Quando chegava um cliente procurando a tinta, eu oferecia o pincel. Quando chegava um cliente para comprar prego, eu oferecia o martelo. E depois minha família passou por uma dificuldade financeira muito grande. Meu pai precisou fechar o negócio e tal. Eu passei uma adolescência muito apertada assim financeiramente e que na verdade terminou sendo a mola propulsora de eu buscar níveis acima aí de execução, de colocar a coisa em prática para poder modificar ali a vida da minha família. Até me inspiro muito em muitas histórias de empreendedores que também passaram dificuldades muito maiores da que eu, na verdade. Meu pai teve uma infância também muito difícil no sertão da Paraíba. É conterrâneo lá do nosso presidente aqui no Instituto. E passou por muita dificuldade vindo do sertão da Paraíba para a capital aqui, Recife, capital de Pernambuco. E tudo isso fazia parte da minha história como família. E vi na odontologia uma oportunidade de mudar a minha vida e de mudar também a vida de outras pessoas. E quando eu me formei, apaixonado pela profissão, eu me perguntava, tá, mas será que eu vou com minhas duas mãos, com 24 horas no dia dentro de uma sala, será que é esse impacto que eu estou disposto a causar, ou eu quero levar esse impacto, essa transformação para muito mais pessoas? Foi aí quando surgiu a ideia de montar a primeira clínica odontológica com atendimento de mais escala, mantendo qualidade, mantendo um propósito muito forte de transformar a vida das pessoas. Isso começou em 2005. E de lá para cá, a gente cresceu bastante. Hoje são 129 clínicas. Hoje é uma rede de franquias. Caraca. É a maior e mais premiada rede de clínicas do Nordeste. E, na verdade, nosso maior orgulho é poder impactar aí hoje já mais de 2 milhões de pessoas. E com isso a gente consegue levar saúde e bem-estar para as pessoas através do empreendedorismo. Então, eu vejo muito, só fechando aqui deixar aqui um insight para nossos amigos empreendedores aqui que são da área da saúde, por exemplo. O profissional de saúde, Lio, muitas vezes, ele não enxerga a oportunidade de empreender na sua profissão, seja o médico, o fisioterapeuta, o nutricionista, o enfermeiro, o dentista também, porque a formação na área da saúde é muito técnica. Então, o dentista se forma como dentista, o médico se forma como médico, o fisioterapeuta se forma como fisioterapeuta, e não tem uma disciplina, na maioria das faculdades, algumas faculdades particulares já têm algumas cadeiras de empreendedorismo, mas ainda é muito raso. Então, ele sai e, na maioria das vezes, ele não sabe vender seu conhecimento. Ele não sabe vender ali a sua execução. E aí termina se submetendo, às vezes, a algumas instituições, ou alguns convênios, ou ao serviço público, ou a profissionais, empresários, empreendedores que veem essas profissões como uma forma de fazer negócio. E, às vezes, o profissional está feliz com isso, está tudo bem, e, às vezes, não está. Na verdade, Lio, na maioria das vezes, o profissional gostaria de ser o empreendedor do seu negócio. Então, hoje, minha principal paixão é poder inspirar profissionais da saúde. Nosso propósito aqui como marca, como rede, nosso propósito massivo transformador é unir dentistas e empreendedores para viabilizar a odontologia. Então, isso serve também como inspiração para profissionais de saúde. Eu acho que até o Instituto tem essa missão de, em várias áreas, impactar, não só na tecnologia. Criar essa sinergia, criar essa conexão. Exatamente. Né? E eu adoro, só o fato de a gente estar conversando aqui, Manuel, me faz ver o quanto que a gente já deveria ter falado mais. E vou te dizer por quê.
Eu sou estrategista e sempre trabalhei a minha vida depois da tecnologia. Eu uso hoje a tecnologia a favor dos meus treinamentos, das consultorias e dos projetos que eu tenho de levar essa inovação para as pessoas e empreendedorismo também. Mas eu estou prestes estou namorando, estou prestes a dar passos maiores de comprometimento, né? Então, e eu tenho uma vontade muito grande de libertar o tempo da minha namorada. Porque eu falo para ela, meu amor, eu vivo viajando, eu quero você comigo, eu quero que você vá não só para vários estados do país, como eu já tenho viajado para dar treinamento, mas para fora do país. E você criando um negócio que viva sozinho, que sobreviva, que vá sem você, você vai estar livre. E adivinha qual que é a área da minha namorada? Odontologia. Odontologia. Então eu tenho um projeto com ela que é uma startup voltada para a área de odontologia, né? Que tem aí vários conceitos. Eu me vi pensando, porque eu não atuo, eu não tenho nada com a área da saúde, mas eu estudei muito desde quando a gente começou a se relacionar e eu mergulhei nesse mundo dela. Então ela vive assistindo a lives, né, de implante, de prótese, e eu conheço muitos termos e eu entendi um pouco as dores do dentista e por que ele busca esse comportamento empreendedor e como ele sofre muitas vezes quando ele não tem. Isso aí. Então esse conteúdo, esse conceito que você está Que falando é show. muito valioso porque o dentista pensa que ele tem só pacientes. Isso aí. E esse é o primeiro sofrimento dele, quando ele pensa que ele tem pacientes, ele acha que é errado ele ganhar dinheiro com o paciente dele. Isso aí. E aí Alguns. ele fala assim, quando eu pergunto para ele, inclusive, Manuel, eu falo assim, mas quando eu dou consultoria para essa área da saúde, você, mas eu não posso ganhar com a doença do meu paciente. Mas, meu Deus, você não está ganhando com a doença dele, você está ganhando com a saúde Isso. dele. Na verdade, é uma obrigação do profissional da saúde transformar a vida ali do cliente, do paciente. Então, a partir do momento que o dentista, que o médico, qualquer profissional de saúde não consegue fazer aquela venda, fechar aquele tratamento, converter aquela avaliação, aquela consulta inicial, aquele orçamento em tratamento realizado, o maior prejudicado é o cliente, é o paciente que vai ficar sem a solução do seu problema, tá? Então, essa jornada de venda, essa jornada de conduzir o cliente para a compra do serviço, deveria ser um complemento do tratamento que o dentista, que o médico vai exercer ali no paciente, porque sem aquele passo não vai existir a transformação. Então, os dentistas, os médicos, muitas vezes ficam inseguros de lidar com o cliente ali de uma forma negocial. Primeiro porque sempre esbarram em algumas dúvidas éticas, né? Imaginam que falar de vendas, que apresentar ali os benefícios e a transformação do tratamento vai meio que se misturar ali com a atuação técnica científica, onde na verdade não tem nada a ver. E isso é um grande desafio. E um ponto importante aqui que eu quero deixar registrado é que é o seguinte: esses profissionais de saúde, a minha realidade aqui é junto a dentistas, hoje são mais de 500 dentistas envolvidos aqui na nossa rede, e o que é que eu escuto de dentistas do mercado também, que ainda não passaram por essa transformação que a gente faz aqui através das mentorias, dos treinamentos, do suporte que a gente tem na rede. O que acontece é que o dentista termina se vitimizando e dizendo assim, olha só, mas a faculdade não me ensinou. Mas eu não tive disciplina de vendas, não tive disciplina de finanças e tal. E aí termina se rendendo a isso. E aí, Lio, para fechar aqui esse tópico, eu falo para os profissionais o seguinte, que todos têm uma única chance de falar isso uma vez na vida. Porque depois que você toma essa consciência de que faltou estudar sobre isso, busca a mudança. Agora, o profissional fica repetindo isso e aí fica se vitimizando. Ele se vitimiza. E termina ficando refém desses desafios. Então, quando você ouvir, né, algum colega da sua namorada, da sua noiva aí, quase esposa, falar isso, você lembra disso que o Mano falou aqui, que é o seguinte, eu ouvi o Manuel falar que uma vez está aceito. Mas se você repete a segunda vez, você já está aí se vitimizando e destruindo tudo isso, né? Então, Lio, pegando aqui esse gancho, como é que o empreendedor pode mudar a mentalidade para atingir um sucesso profissional? Existe alguma fórmula? Qual esse caminho que você traz aqui para os empreendedores, tanto da saúde como não, de que forma pode virar essa chave, pode fazer essa ficha cair
para uma mudança de mindset de abundância mais progressiva? Você se preparou com as perguntas, hein, rapaz? Muito boa, ótimo. Steve Jobs Parabéns. treinava. Steve Jobs treinava. Steve Jobs treinava, tá certo. E a preparação é uma grande oportunidade para ter o sucesso, para ter a visão. Ó, eu vejo aqui o que a gente está trocando ideia e falando já, Manu, está permeado com vários princípios e oportunidades para as pessoas melhorarem a vida delas. Agora, como desenvolver a mentalidade? Eu vou pegar num ponto que você falou, que foi a vitimização. Você já disse que a pessoa tem só uma e somente uma oportunidade de dizer não me ensinou, você sabe agora. Perfeito. Eu diria também, acrescentaria o seguinte, é importante você perceber que toda vítima tem esse comportamento de culpar os outros. Então, toda vítima, se você quer destruir, se você quer degolar, se você quer acabar com o seu sucesso, não só financeiro, mas a sua prosperidade, a sua felicidade e tudo mais, você exercita esses 3 comportamentos todos os dias. Então, eu estou te dizendo o que não fazer. A primeira coisa é culpar. Culpar os outros. Ah, a faculdade não me ensinou. Ah, o meu chefe não me dá oportunidade. Ah, o cliente é ruim. Tudo isso você está terceirizando, passando a responsabilidade para outra coisa. E qual é o problema da pessoa que se culpa, que faz esse comportamento? É que pode ser todas as coisas, pode ser todos, mas nunca ela. Então, chamar a responsabilidade para você é a característica, assumir a responsabilidade é a característica básica para você viver uma vida mais feliz, melhor e mais próspera e ser um empreendedor. Segundo comportamento é justificar, ô Manu. Então, quando aquela pessoa que fica sempre justificando, você passou a fase de culpar, então você não culpa mais. Aí você começou o seu empreendimento, seja num escritório, numa clínica de odontologia, você começou a atender. Você começou a justificar. Eu não atendo meu cliente melhor, não atendo você melhor porque eu não tenho recursos, ou não atendo porque... Começou a justificar, você está degolando o seu sucesso pessoal, financeiro, profissional, de criar mais oportunidades para você. Sempre busque melhor. O êxito está aqui com vários cursos disponíveis para você aprender e se desenvolver. Última e pior de todas, Manu. Pior mindset que você pode criar para você é o de reclamar. E reclamar faz com que você foque naquilo que não te dá oportunidade, foque na escassez em vez da abundância e atrapalha você todos os dias que você acorda. E quando você acorda, em vez de estar com o seu propósito em mente, você está reclamando de como a vida é injusta para você, reclamando de você não ter clientes, reclamando de ter clientes que não sejam bons, enfim, está se atrapalhando na sua jornada. Aí. E conectando com o propósito, Manu, eu te levo uma pergunta de volta, que é a seguinte. Eu começo com o primeiro passo. E eu quero dizer aqui, talvez várias pessoas que vão assistir essa live agora, no replay, dentro dos canais do Êxito e tudo mais, pode estar se perguntando, qual que é a motivação, qual que é o propósito do empreendedor para ter esse comprometimento? Porque talvez você esteja falando hoje, empreender não é para mim, não sinto essa força, não sinto essa vontade. Por que que você empreende, Manu? Pode dar um blueprint pra gente? Cara, seguinte, sempre o que queimou no meu peito aqui, sempre o que me trouxe para cima, sempre o que foi o meu motor de mudança, o meu motor de execução, foi essa paixão pela transformação das pessoas. Hoje termina sendo um pouco clichê quando se fala nisso, porque termina que existem algumas expressões que viralizam e que viram moda, mas a transformação assim está muito, muito em alta. Mas falando em termos de prática, eu sempre tive algo me incomodando aqui internamente de tudo que era individual. Meu mindset sempre foi coletivo, meu propósito sempre foi do nós e não do eu. E hoje eu vejo que isso para mim foi um diferencial, é um diferencial competitivo enorme, porque a partir do momento que eu penso no outro e quando eu penso em ganhar, eu penso numa relação verdadeira de ganha-ganha, você passa a ter o foco numa relação de geração de valor. Quando você gera valor mutuamente e pensa sempre em toda ação, em todo empreendimento, o que é que as pessoas vão ganhar com isso? E você não pensa, primeiramente, o que eu vou ganhar com isso? Quando você pensa no que eu vou poder proporcionar para as outras pessoas, é impressionante como as coisas retornam para você
numa velocidade, numa abundância enorme. Então, quando você abraça a causa coletiva e trabalha com transparência, são um dos nossos valores aqui, que inclusive tá fixado na parede aqui apenas para lembrança, apenas para gestão à vista, mas tem que estar presente na cultura do negócio, no coração de todo mundo aqui, e graças a Deus que está, essa relação de geração de valor com transparência, que gera um nível de confiança acima da média, que traz colaboração. Então, muitas vezes perguntam assim, mano, como pode você, sem dinheiro, ter começado uma primeira clínica 15 anos atrás e hoje ser uma rede de franquias, a maior e mais premiada rede do Norte-Nordeste? Como isso aconteceu? Uau. Primeiro que não existe mágica, primeiro que começou, era um sonho grande e era um sonho que eu sempre pensei de forma coletiva, mas que eu sabia que de alguma forma ia acontecer, mas não sabia como. Mas o que sempre me moveu foi esse propósito coletivo. Então, quando a colaboração começa a existir, hoje a nossa rede é uma rede que todo mundo constrói junto. É uma rede que não existe herói. É uma rede que a gente busca deixar o ego de lado e deixa que a transformação aconteça através da colaboração. Existem erros e acertos, desafios superados, mas quando você tem um canal de escoamento, de propósito, quando a coisa passa a não ser de comando e controle, né? Mas de ser de cultura, de liderança, as coisas acontecem. Quando eu comecei, só fechando aqui esse tópico, eu sempre tive um sonho grande e minha ideia era, putz, como é que eu vou colocar isso em prática? E aí esbarrava numa desculpa, né? Numa desculpa que não virou reclamação, que era assim, eu não tenho dinheiro. Eu acho que uma das missões do êxito é também incentivar de forma prática e ajudar os empreendedores que vêm da base da pirâmide, que muitas vezes têm um grande talento, têm uma grande ideia e têm uma força de trabalho enorme, mas muitas vezes não conseguem direcionar para construir algo que possa impactar a vida de tantas pessoas por falta de recursos. Na época, quando eu fui montar essa minha primeira clínica, eu tinha esse sonho grande, mas eu não tinha condições de colocar em prática. Então, o que é que eu fiz? Eu vendi esse sonho, eu vendi esse projeto para as pessoas que podiam me ajudar. Eu fiz com que meu pai doasse força de trabalho dele, consegui que meu sogro doasse força de trabalho dele, consegui que os primeiros dentistas que trabalharam comigo, fazendo parte da minha equipe, recebessem depois, consegui engajar, na época, apresentadores de televisão, locutores de rádio, pessoas que acreditaram no brilho dos olhos quando eu apresentei o projeto para eles. Sem precisar. Na época não se falava tão assim investidor anjo, né? A gente não tinha o Kepler ainda para ajudar, não tinha o êxito para ajudar, tinha-se muito menos recurso 15 anos atrás. Sim. E fica essa inspiração aqui para outros empreendedores que, quando você tem um propósito claro, quando você tem um projeto de transformação, é muito mais fácil de você conseguir vender esse sonho, vender esse projeto e ter pessoas se engajando na sua causa e as coisas acontecem. Então, eu tinha 5 mil reais, tinha um cheque especial e como eu ia montar uma clínica que em 6 meses essa clínica já tinha 10 consultórios, como isso poderia acontecer? Né? Só através... Eu até fui ali pegar o livro rapidinho, Manu, para falar um pouco sobre isso que você está falando, né? Uma das literaturas que é bem recomendada aí para o pessoal isso aqui está em inglês, mas em português tem aqui no Brasil também, que comece com o porquê, que foi o que você falou. Tendo um propósito claro, um porquê claro, as pessoas se tocam melhor, né? As pessoas não compram o seu produto, elas compram o porquê que você vende, elas se conectam com você. Isso aí, né? Exatamente. E aí foi através de ter isso fortemente dentro de mim, de ser muito, muito autêntico tudo isso, que as coisas foram acontecendo. Hoje eu vejo que eu comecei assim usando o bom senso, usando ali o improviso do empreendedor, que é perigoso, né? E hoje ainda mais no mercado instável, no mercado inconstante, no mercado imprevisível, um mercado com muito mais velocidade, né? Hoje é muito mais difícil. Naquela época também era difícil, mas você tinha um mercado um pouco mais previsível, um pouco mais lento, e aí termina que esses erros do empreendedor dava tempo de se corrigir, dava tempo de se tentar de novo. Hoje, muitas vezes, um erro às vezes é irreparável, pode ser irreparável, né?
E um ponto importante aqui, Lio, nessa trajetória, é que, assim como eu vejo que você também tem um perfil bastante influente, dominante também, o empreendedor, na sua maioria, ele é ansioso, ele é inquieto, né? Ele busca mudanças. Não que uma pessoa conforme ou estável não possa desenvolver o empreendedorismo, porque hoje a transformação ela é muito clara que quando a pessoa quer, existem meios de você também se transformar em termos de atitude e de ação. Mas aquele empreendedor, muitas vezes chamado de empreendedor nato, aquele empreendedor que já tem um perfil mais empreendedor, que também é uma das formas de empreender, normalmente ele é inquieto, ele é ansioso. E aí mora um perigo que eu quero deixar registrado aqui para todo mundo que está com a gente, que está assistindo essa live em algum canal, em algum momento, que o limite entre a ousadia e a imprudência, ele é muito tênue, né? Então, muitas vezes, o brasileiro tem aquilo assim do vai que dá. É uma hashtag forte, né? Uma expressão forte. Vai que dá. E tem que acreditar. Mas é aquela coisa assim que Deus é brasileiro e que uma ideia se joga que dá. Nem sempre é assim. Então, eu quero chamar a atenção aqui dos empreendedores que busque seu real propósito de vida. Busque tirar a sua ideia da sua mente e colocar no papel. Essa meta precisa, esse sonho precisa se materializar através de uma meta, através de um plano de ação. Mas busque orientação, busque uma mentoria, busque compartilhar essa ideia com pessoas mais experientes que possam te ajudar nisso, para que a gente consiga, Lio, diminuir esse índice de empresas que fecham, de empresas que não conseguem crescimento, de perdas financeiras do empreendedor, que traz frustração, né? A frustração ela é proporcional à expectativa. Então, quando o empreendedor tem uma expectativa muito grande de que vai ficar rico rápido, de que vai crescer rápido, porque fulano fez, porque viu um case que inspirou, eu peço aqui e finalizo aqui esse tópico de que a ousadia ela é muito próxima da imprudência. Então, a ousadia precisa existir e é o que impulsiona muitas vezes. Mas tenham cuidado, né? Não que você precisa desacelerar. Eu não quero jogar um balde de água fria em ninguém, mas é o cuidado de alguém que já passou por alguns desafios, né? De ter começado sem grana, mas dei um jeito de fazer. E quando eu cheguei no momento que estava crescendo mais de 30% ao ano, crescendo vendas, faturando bem para o que a gente começou. Isso há 5 anos, a gente estava crescendo a 30%, 35% ao ano, faturamentos altos. Esse ano a gente vai chegar aí, fechar o ano com faturamento de quase 60 milhões, mas há 5 anos era menos da metade disso e com fluxo de caixa sem controle. Então, a empresa crescendo, aumentando vendas e o fluxo de caixa deficitário e o empreendedor despreparado para isso. Então, eu deixo esse ponto aqui de alerta para os nossos amigos aqui empreendedores que a ousadia do empreendedor, na maioria das vezes, é o que impulsiona. Mas hoje existem recursos para você materializar isso num plano de ação, né, Lio, bem executado, num planejamento estratégico bem executado, numa mentoria, numa consultoria estratégica para se montar esse plano de negócios, para que se diminua esse índice de frustração e a gente possa ter mais empreendedores construindo negócios de muito sucesso. Absolutamente, o Manu. E, cara, eu fui anotando vários pontos que você falou aqui para também trocar uma ideia e levar um pouco disso, né? Eu concordo muito com tudo que você está dividindo e até relembrando que às vezes você pode estar pensando, poxa vida, mas um processo de mentoria é caro. Realmente é caro porque você tem oportunidade de aquela pessoa que você escolheu para ser um mentor te guie para evitar principalmente os erros. Porque todo mundo fica falando de ter sucesso, ter sucesso, ter sucesso, só que o grande ouro, o grande aprendizado está nos ditos cujos fracassos. Está naquelas tropeçadas, naqueles aprendizados, entendeu? Estava nos meus 8 anos que eu passei na empresa de tecnologia até perceber que eu tinha uma equipe que eu não conseguia mais mudar. Que já tinha uma cultura que naquele momento eu não tinha o conhecimento para levar eles para outra direção. Então, é engraçado você falar da palavra ousadia, Alvino,
Porque assim como o seu sobrenome é Alvino, o meu sobrenome é Fernandes. E eu sou um cara que eu viajei o país e descobri mais de 1.200 anos de história da minha família, da família Fernandes. E a palavra Fernandes veio de Dom Fernando, que Dom Fernando lá em 1800 depois de Cristo, por volta, determinou que todos que nascessem dele iriam se chamar Fernandes. E a palavra Fernando, ou o nome Fernando, ele tem uma composição que é Fard Nandi, que quer dizer viagem e ousadia. Então, a etimologia do meu nome, eu descobri isso mais tarde, depois de já ser empreendedor, mas me leva a essa questão de ser ousado e viajar e buscar novos horizontes e desbravar novos caminhos. Então, quando a gente busca um mentor, é importante que a gente está buscando não cometer os mesmos erros que ele. A palavra mentor também vem de uma origem de aquele que sabe o caminho. Então, ter alguém que pode te cuidar, pode te avisar, pode te proteger dos passos que você está prestes a dar é muito importante. E ainda mais o que você comentou, Fernando, o nosso doutor Janguier Diniz, nosso presidente, ele é um grande mentor e tem dado mentorias gratuitamente pelo Instituto Êxito. Eu tenho formado grupos dentro das ferramentas que o Instituto Êxito está fornecendo para dar mentoria. E essa mentoria, ela não tem preço, mas financeiramente para você, ela não pode custar nada. Basta você se cadastrar lá, desde que você esteja dentro desse quadro de pessoas que o Instituto Êxito está querendo ajudar, e você vai ter acesso a essa mentoria. Então, buscar esse caminho é muito valioso. E saber essa linha tênue que você falou entre a busca de fazer as coisas, de iniciar, de desbravar e não ser imprudente é ainda mais valioso. Eu tenho um exemplo de vida, Alvino, onde eu, depois de ter feito alguns cursos de alto impacto, eu resolvi fazer investimentos gigantescos. Só que depois do curso, muitas vezes você não tem alguém para te orientar. E eu acabei perdendo muito dinheiro, acabei me machucando financeiramente, acabei dando passos para trás em vez de ir mais para frente. Por quê? Porque não tinha uma visão, não tinha uma orientação, não tinha o conhecimento necessário. Você pode ter a vontade, mas sem o conhecimento fica muito desafiador. Show. Eu marquei aqui também para falar um pouco, Alvino, sobre os 30 comportamentos empreendedores. Eu não vou citar todos aqui, porque eu tenho uma excelente memória, mas eu não lembro todos eles, mas eu sei que são 30 os comportamentos empreendedores. E que se você não reunir eles, são 10 comportamentos subdivididos em mais 3. Isso é por meio de uma pesquisa da Unicef, que fez em todo o globo, reunindo as características dos empreendedores que atingem os seus objetivos. Então, se você não tem esses comportamentos, ou se você acha que não tem e precisa de mais informação, vai na plataforma. Pergunta no Instituto sobre isso, fala com as pessoas, fala comigo, com o Alvino. A gente está aqui para te guiar, para te dar esse caminho também. E para trocar ideia, para bater esse papo. Futuramente vai ser você fazendo essa live aqui e dividindo a sua experiência, dividindo o seu caminho. E eu adorei, para concluir e fazer uma pergunta para você, Manu. Adorei quando você falou da frustração. E eu tenho uma equaçãozinha muito, muito básica e que me faz lembrar sempre sobre isso. A frustração nada mais é igual do que a sua expectativa menos a realidade que foi criada. Então você adorou a live aqui, pô, agora eu vou empreender, agora eu vou fazer uma transformação na minha vida. Aí você vai lá e coloca uma expectativa do que você quer criar. Quero criar um império, como o próprio Manu tem. Quero viajar o Brasil e o mundo ensinando como o Liu faz. Quero viver o meu sonho e a minha missão. E aí você tem uma realidade. Porque normalmente a gente pensa em curto prazo, né? Se a gente não faz um planejamento, você só pensa em curto prazo. E aí você tem uma frustração talvez gigante porque não fez um planejamento, porque não fez uma visão de 2, 5, 10 anos em relação ao que você quer realizar, o que você quer criar. Então pare nesse momento e estude e faça isso, né? E faça isso para tocar as pessoas também. E aí, Manu, uma pergunta para você, inclusive, dois desses comportamentos, inclusive, que a gente está fazendo aqui, são empreendedorismo e persuasão. E eu queria que você, a parte de persuasão, liga muito com a parte de negociação, marketing, vendas.
Eu gostaria que você falou um pouco dessas crenças limitantes de que atrapalham as pessoas a terem mais renda, mas queria que você desse aqui um pouco sobre esses dois tópicos, esses dois comportamentos, para que as pessoas pudessem aplicar no dia a dia e na vida delas. Show! Dentro do modelo de negócios que eu prego hoje, além de um propósito bem definido, além de uma missão muito clara, além de valores disseminados em toda a cadeia do negócio, uma coisa muito forte aqui para a gente, que muitas vezes é um pilar que o empreendedor não dá atenção, é a cultura de vendas. Então, dentro das características do empreendedor, dar atenção à persuasão que vai ser permeável ali no negócio, em todas as cadeias, não só diretamente para o cliente, mas também aos fornecedores, entre as esferas envolvidas ali no negócio, é fundamental. Hoje, a cultura de vendas é um pilar extremamente importante para o empreendedor. Às vezes, o empreendedor pensa muito em como vai começar o negócio. Ele pensa na loja física ou pensa na plataforma digital. Ele pensa muitas vezes o empreendedor que não monta um planejamento estratégico completo ou bem definido. Ele pensa em como começar, mas não pensa em como vai escalar as vendas daquele negócio, seja qualquer tipo de negócio. Então, um dos pilares importantes, eu vejo duas grandes falhas dos empreendedores que não montam um plano de negócio, que não escrevem um planejamento estratégico, muitas vezes porque não tem conhecimento ou porque não vão buscar esse suporte, esse auxílio, essa ajuda, que a gente sabe que o êxito é uma grande oportunidade hoje para isso. Dois pilares são finanças e o pilar de vendas. Não se calcula o capital de giro usado ali no negócio, principalmente na fase... Não se conta com um cenário negativo, não se conta com um cenário pessimista. Muitas vezes se acredita que aquelas probabilidades e possibilidades positivas e otimistas vão acontecer, porque muitas vezes Deus é brasileiro, e não se faz um cenário pessimista. E aí se confunde em ser pessimista ou de montar um cenário pessimista. E a cultura de vendas, que está totalmente ligada a essa característica de persuasão, tanto para o empreendedor vender o seu sonho, né, para os investidores, os financiadores daquele projeto, como também para desenvolver uma escala de vendas no negócio. Porque onde não há vendas, coisas ruins acontecem. Então, muitas vezes o empreendedor pensa no projeto, mas não pensa como vai vender esse projeto para que ele seja palpável, para que ele entre em ação e como esse negócio vai gerar vendas para poder gerar receita para o negócio. Então, esse é um pilar importante também, que pegando essa sua provocação, eu deixo aqui registrado para os nossos amigos, colegas aqui, empreendedores que estão assistindo e que vão assistir depois. Saiba que onde existe venda, se existe solução para todos os problemas. Porque existindo venda, vai ser possível cuidar da gestão, vai ser possível fazer uma gestão dentro dos pilares de pessoas, processos e finanças. Mas se não existe venda, a gente tem um lema muito forte aqui, que é assim, por uma odontologia ética, de qualidade e lucrativa. Porque se o profissional não tem essa mentalidade de que precisa gerar venda, de que precisa ter um negócio equilibrado, ele muitas vezes não vai buscar esse nível de persuasão que precisa existir no negócio para que exista a venda. E a gente fala assim, e é até uma frase, acho que até da Cris, e é uma frase que talvez várias pessoas tenham usado e que a gente adotou aqui também, que é: numa empresa, e a gente fala que numa clínica só pode existir dois tipos de pessoas: as que vendem e as que ajudam a vender, né? E às vezes isso choca o profissional da saúde, Lio, porque ele fala assim: meu Deus, e como fica a saúde do cliente? A saúde do cliente só vai existir se existir venda, né? Então, esse é um pilar que o empreendedor muitas vezes esquece, tá? E eu faço questão, pegando aí essa sua pergunta, deixar registrado que esse nível de persuasão, ele precisa ser em toda a cadeia, tá? Não só para se começar o negócio, mas que isso vire cultura, que a gente chama aqui de cultura de vendas. A gente tem semanalmente o nosso clube de vendas, que é um momento onde a gente reúne online todas as recepcionistas, todos os dentistas, todos os donos de clínicas, toda a rede, para em uma hora a gente ter ali
provocações, ensinamento, aulas, insights, debates sobre vendas. E aí tem um momento clínico-científico, tem um momento de estratégia, mas a gente não abre mão desse momento para falar em venda. E eu acho que esse tem que ser um pilar muito claro para o empreendedor. Bacana, bacana. Concordo demais, concordo demais. Eu notei também mais umas coisas aqui que a gente está trocando ideia e falando, o Manu, e acredito que assim também, essa questão da lucratividade no negócio, muita gente acaba tendo novamente aqueles comportamentos que nós falamos, sabotadores de, né, você quer um negócio só para ganhar dinheiro, você quer um negócio só para tá. Então, são mentalidades que acabam atrapalhando uma pessoa de criar um negócio em qualquer área. Saiba que os negócios, eles não têm como porquê o lucro. Né? O porquê de um negócio nunca pode ser o lucro. O porquê de um negócio... Eu nunca vi um negócio até hoje que não tem um porquê de sucesso, que não tem um porquê conectado em ajudar as pessoas. Esse é ponto 1. Tá? Então, o porquê de um negócio, se for lucro, pode ficar escrito, pode ter certeza que ele vai acabar. Na minha experiência. Essa é só a minha experiência, não quer dizer que é errado e que é certo. Agora, o que de um negócio, a intenção de um negócio é gerar lucro. Porque se ele não tiver a intenção de gerar lucro, ele não vai se manter. Né? Nós estamos numa era de... Eu até estava conversando isso numa live voltada para startups, ô Manu, que a gente está no momento de criar comunidades. Então, o seu negócio, você deve criar ele como comunidade para que ele se transforme, para que ele tenha uma permeação e uma aceitação no mercado. E toda comunidade tem sempre 3 M's. Então, anota aí se você quer criar o seu negócio como uma comunidade. Primeiro M é um M de movimento. Então, Albert Einstein diz, movimento é vida. E Leo Fernandes diz, marketing é movimento. E se movimento é vida e marketing é movimento, marketing é vida. Então, se você não tem marketing no seu negócio, o seu negócio pode deixar de ter vida. Então, põe a vida no seu negócio através do marketing. Então, movimento é o primeiro M. O segundo M é mídia. Então, o movimento é o porquê do seu negócio. Aí você vai levar para as pessoas, você vai conversar. A mídia é como você vai conectar as pessoas com o seu negócio. Como você vai entregar aquele porquê bonitinho que vocês se prepararam tanto para o seu cliente, para os seus investidores, para quem quer que seja o seu público-alvo. E o terceiro e último M é monetização. Se você não tiver monetização, exato, você não vai levar a sua mensagem o quão longe você gostaria. Nós estamos falando de um instituto que ele não é um instituto de fins lucrativos, mas ele cria sinergia de valor para as pessoas. Então, as pessoas que estão conectadas, o Instituto está fazendo tudo isso para você, para te ajudar a prosperar, para te ajudar a ter mais retorno. Entende? Então, a importância disso, dos 3 M's no seu negócio, é fundamental para você levar a sua mensagem e criar a prosperidade que você merece ter. Que show, Leo. O que você acha, Manu? Isso aí, perfeito. E dentro disso aí, quando isso faz parte da cultura do negócio, tudo fica mais fácil de semear. E uma cultura, ela não é construída do dia para a noite, nem simplesmente é um slide em PowerPoint que se escreve ou que se copia de uma organização para outra. Esse código de cultura, ele é construído ao longo da construção do negócio. Então, a partir do momento que o empreendedor principal ali, como eu vivo muito no meio do franchising, existem as 5 esferas do franchising, que são as ideias do fundador, a equipe da franqueadora, o franqueado, a equipe do franqueado e o cliente. Se essas 5 esferas não se conectarem, as coisas não vão acontecer. E como diz o Greenbaum lá do Boticário, ele fala que o ar que a franqueadora respira entra pelas narinas do franqueado. Então, isso é uma expressão muito poderosa que mostra justamente a conexão da coletividade e dessa rede bem engajada, que é o que a gente vive hoje aqui na nossa rede. Então, essa cultura, quando ela é bem disseminada, as coisas funcionam de uma forma que esse propósito ele vai sendo disseminado e a exponencialidade vem não apenas na tecnologia, mas no nível de distribuição de comunicação. E aí, Leo, acho que aqui é uma live prática
eu quero contribuir aqui com nossos amigos que estão aqui, estão assistindo depois também, mostrar um pouco aqui do que a gente tem de cultura aqui no nosso escritório. Por exemplo, deixa eu virar aqui para que a gente possa... Aqui, olha só. A gente tem aqui um quadrinho que representa o combate aqui à sabotagem, que fala assim, vai, se der medo, vai com medo mesmo, né? E muitas vezes, em momentos de desafio, a gente também precisa acreditar de que tudo vai ficar bem, porque a gente tem um propósito muito forte para cumprir. Vou ver se dá para ver aqui em uma das salas, olha só. Porque ele é massivo. Ele é massivo porque ele precisa alcançar muitas pessoas, e ele é transformador porque ele gera impacto, que é de unir dentistas empreendedores para viabilizar a odontologia. Então, a união de pessoas que têm uma mesma missão, que através do empreendedorismo vão fazer acontecer algo, que é viabilizar a odontologia, né? Lembrando sempre que a vida pode ser simples, né? E que mesmo assim aparecem limões que a gente precisa sempre pensar em transformar numa limonada. E aqui no Nordeste a gente fala assim, e por que não numa caipirinha, né? Pode ser uma caipirinha. E só para fechar um pouco aqui, trazer para você aqui, olha só. Quando a gente tem níveis de geração de valor, uma relação de transparência, que traz níveis de confiança, que trazem colaboração, a gente tem uma cultura forte que, quando inserida, essa cultura de vendas que você trouxe aí como a persuasão, sendo um pilar forte do empreendedor, as coisas fluem, as coisas acontecem. Mas isso é construído ao longo do desenvolvimento da organização, mas que parte, né, Lio, do porquê do empreendedor, e que o Simon Sinek, aí você trouxe uma literatura maravilhosa para quem ainda não leu, quem ainda não conhece. Eu acho assim como um dos pilares da construção de uma mentalidade empreendedora sustentável, né? Porque o empreendedorismo precisa ser... Esse aqui tá meio surradinho, porque ó, é de tanto ler, meu cara, já tá meio... É como Bíblia. Livro bom é assim, é aquele que tá mexido. E faz marcação, e lê de novo, e dobra a página, e marca com post-it, é um monte de coisa. E, cara, eu acho que é uma oportunidade única, Manu, depois de você ter mostrado o seu lindo escritório, com todas essas mensagens, com todos esses conceitos valiosos, de a gente fechar com liderança. E quando eu falo de liderança, eu adoro falar desse tema, porque eu vivo, eu respiro isso todos os dias. Primeiro liderando a mim mesmo, para depois criar uma atmosfera, um ambiente como o Manu tem, como o próprio Janguier Diniz criou no Instituto Êxito e está levando para as pessoas, um ambiente onde você se sinta abraçado. Tem um livro que eu gosto muito de um escritor americano chamado Jack Mitchell. Ele escreveu um livro chamado Abrace o Seu Cliente. Então, cria uma cultura. Isso daqui, por exemplo, esse diploma do Instituto, é uma forma de abraçar o cliente, é uma forma de abraçar quem defende a causa do Instituto. Né? Quando você põe as mensagens dentro do seu escritório e o seu cliente vê, e o seu cliente interno, que é o seu colaborador, que é a pessoa que está ali no seu dia a dia, os seus parceiros veem, você está protegendo o que mais importa, que é a mente, que é as pessoas, que é a mentalidade e principalmente a cultura. Então, como líderes, e você que está assistindo é um líder, você que está levando isso para a sua vida real é um líder, mesmo um líder de si mesmo e de outras pessoas, do seu projeto, do seu movimento, você é um grande defensor desses princípios. Então, o princípio de se der medo, vai com medo mesmo, tudo vai ficar bem. Eu adoro essa frase e eu sempre completo ela, Manu, com o seguinte: tudo vai ficar bem no final. E se não ficou bem ainda, é porque ainda não chegou no final. Maravilhoso. Então, esse otimismo é valiosíssimo do líder. E uma coisa que eu admiro muito sobre líderes, Manu, é que muitas vezes as pessoas não se sentem líderes ou não acreditam e não têm aquela confiança em si mesmo. E a maior habilidade empreendedora, na minha visão, é a habilidade de gerenciar a incerteza, de você demonstrar confiança mesmo quando não tem confiança. Porque se nós estamos num momento onde as pessoas estão incertas, onde o medo está espalhado, onde há aflição, onde há muitos desafios, é um grande momento para o empreendedor, porque é onde ele pode destacar essas qualidades de líder, de mostrar confiança, mesmo quando não tem. O que você faz quando você não tem confiança? Você age com confiança.
você demonstra confiança. Então, confiança é uma atitude, mesmo com incerteza, mesmo com os desafios. Eu tiro um exemplo que eu tive pessoal com o Janguier. A gente fez o Summit de empreendedorismo lá em outubro de 2019, se eu não me engano, aqui em São Paulo. E, cara, um dos exemplos que me marcaram profundamente foi o Janguier estar sentado na primeira fileira do evento, do começo ao final, meu irmão. Cara, eu trabalhei no evento, eu ajudei com várias coisas, não só com a promoção, mas com a criação do contexto, com as equipes de staff. A gente brifou todo mundo, a gente ajudou na oferta, nos treinamentos, em tudo que aconteceu no Instituto. Mas ver o Janguier, do começo ao final, assistindo tudo, marcou para mim. Porque quando você fala que aprender é importante, e o nosso presidente, com a visão e com o conhecimento que tem, tá ali aprendendo de cada pessoa, mostra o quanto ele valoriza isso. E a melhor forma de liderança, meus amigos e amigas, é através do exemplo. Exatamente. Então, seja um aprendiz para a vida toda, como o Manu é, como eu sou, como o nosso presidente Janguier Diniz é, e cada sócio do Instituto é, e leve esse conhecimento para mais pessoas. O que você manda sobre isso aí, Manu? Uma liderança inspiradora, né, Lio? E totalmente inspiradora. O que acontece? O empreendedor, muitas vezes, ele não entende em qual esfera de execução ele vai atuar. E é muito perigoso quando o empreendedor começa a crescer, que ele começa a se distanciar do operacional. Hoje, eu vivo na minha realidade aqui, servindo como exemplo para nossos amigos aqui, eu atuo na parte estratégica, na parte tática e na parte operacional. E às vezes, olha só, às vezes que eu me distanciei mais do operacional, começou algumas coisas a não funcionar. E eu não falo na minha presença física, eu não sou o herói que vai resolver, mas a inspiração, quando ela deixa de existir, através da cultura, através da disseminação do propósito da marca, dos valores da marca, as coisas começam a não acontecer. Então, um líder de verdade é aquele líder que, além de inspirar, ele é o guardião do propósito. Então, aquele líder que ao final do dia, meu pensamento sempre é o quanto eu protegi o propósito do negócio, o quanto eu disseminei a missão do negócio. E se o líder principal faz isso, isso é desencadeado naquelas 5 esferas ali do negócio, seja franchise ou qualquer tipo de negócio, e aí as coisas começam a acontecer. Então, o empreendedor entender também que terão momentos que ele vai precisar não apenas estar no estratégico. Veja o exemplo que você deu. O Janguier sentado ali na primeira fila, não apenas prestigiando, não apenas ali cumprindo tabela, mas além de também estar aprendendo sempre, de estar ali dando o exemplo, né? de estar apoiando, de estar comprometido ali com a causa, que nós estamos aqui pelo empreendedorismo, pelo Brasil e também por ele ser o incentivador de tudo isso acontecer. E o Instituto tem essa força. E eu quero convidar nossos amigos aqui que escutaram tanto a gente falar no Instituto, Lio, antes da gente fechar, que a gente tem aqui só mais 2 minutinhos, de que quem ainda não conhece o Instituto, você vai aí no @instituto.exito.instituto e no www.institutoexito.com.br. E eu vou me despedir, Lio, para passar para você, para a gente não ter perigo de perder a live. Eu quero agradecer ao Instituto, quero agradecer ao nosso presidente, quero agradecer a todos os envolvidos, aí, os sócios envolvidos, e falar que o empreendedorismo é o caminho de transformação, de mudança de vida de tanta gente, e que para você transformar um sonho em realidade, você precisa materializar esse sonho através de um plano de ação, transformar esse plano de ação em metas e executar. Tá? Não existe blá, 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 não existe capa de livro, se o empreendedor não tem calos na mão, nem horas de voo contabilizadas, as coisas não acontecem. Lio, vou deixar para você fazer o fechamento, que a gente está aqui no minuto final. Foi muito bom estar aqui com você. Dá sua mensagem final para eu poder salvar a live. Primeiramente, foi uma honra fazer esse bate-papo contigo, Manu. E é sempre arriscado demais fazer agradecimentos. Agora é fatalmente 30, viu? 30 segundinhos. A gente sempre esquece de alguém, né, Manu, quando faz agradecimento. Mas, sem dúvida, o nosso instituto, que está brilhando e crescendo cada vez mais, conteúdo de qualidade, pessoas engajadas, participantes transformados.
Então vem para essa família e um parabéns especial a você, ao doutor, a todas as pessoas que fizeram isso possível e principalmente ao participante que está assistindo esse vídeo, a pessoa que está sendo inspirada, tocada e que pode levar essa mensagem para mais pessoas. Beijo para todo mundo. Gratidão, meu irmão. Valeu. Obrigado. Abração.